Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Klabin lucra 315 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 68% no ano e abaixo das estimativas. Veja o balanço, será que isso é ruim? Além disso, a gente tem aqui um depósito de 410 milhões de reais na conta dos acionistas, ou seja, Klabin anunciando dividendos mesmo após queda no lucro no segundo tri. Ainda é possível ter direito aos dividendos. E se você investe em Klabin com foco em dividendos ou em qualquer outra empresa, principalmente empresas de commodities, esse vídeo aqui é para você. Você precisa ver até o final, que a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Mas primeiramente, vamos dar uma olhada aqui no resultado da Klabin. Com relação aos resultados da empresa, o que a gente tem é o seguinte, nos destaques aqui, vamos logo direto para os destaques. Expansão de 10% na margem EBITDA no segundo TRI de 2024, na comparação com o segundo TRI de 2023 e de 4 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2024. Volume de vendas de papel aumentando, a gente tem o startup do projeto Figueira, que iniciou as suas operações ali da sua nova unidade de papelão ondulado. É importante a gente falar disso, eu vou falar disso quando a gente for falar sobre dividendos, sobre futuro da Klabin, inclusive, o que você tem que ficar de olho. A Klabin distribuiu nos últimos 12 meses 1,3 bilhão em proventos, isso aqui dá 5,1% de dividend yield. Muita gente não acha muita coisa, eu entendo, mas a gente precisa olhar outros fatores. E o lucro líquido da Klabin, esse caiu de 460 milhões para 315 milhões no segundo TRI de 2024, uma queda, mas o EBITDA, por sua vez, aumentando 24% e a margem EBITDA também aumentando. Teve impacto aqui, digamos assim, de não recorrente também, podemos dizer, mas esse EBITDA ele deve crescer ao longo dos próximos anos e é óbvio que isso vai impactar os dividendos. E eu vou explicar para vocês por quê e o que eu estou querendo dizer, para você ter noção de como que você deve analisar e acompanhar empresas como essas. Em empresas como a Klabin, empresas exportadoras de commodities, muitas vezes você vai ter impactos não caixa que vão impactar o teu lucro líquido e você vai chegar a conclusões precipitadas se você for analisar o lucro líquido com base nisso. Você tem ali ativos e passivos, marcação no dólar, tudo isso impactando o lucro líquido e às vezes você chega a uma conclusão precipitada. Você acha que o resultado da empresa piorou muito ou melhorou demais, quando na verdade geração de caixa, quando a gente olha para o EBITDA, é uma métrica mais interessante. Mas abrindo aqui o guia de bolso do investidor Klabin, eu vou até deixar o link desse guia de bolso aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada. A Klabin, ela é uma empresa que tem visão de longo prazo, capacidade de adaptação em mais de um século de história, se tornou a maior produtora exportadora de papéis para embalagens e de soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil. Somos a única do país a oferecer ao mercado uma solução em celulose de fibra curta, fibra longa e fluff, além de líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado com sacos industriais. E quando a gente fala de modelo de negócio integrado, o que significa isso, né? Cada etapa da cadeia de produção da Klabin depende de uma matéria-prima produzida pela própria companhia. Então as embalagens vêm do papel, que vem da celulose, que vem das florestas plantadas exclusivamente. Para este fim, desse processo surgem dezenas de soluções que abastecem diversos segmentos do mercado dentro e fora do Brasil. O dividendo é a parte do lucro ajustado dividido com os acionistas de uma empresa. Então, quanto mais ações tem o investidor, maior a fatia recebida por ele. E aqui você vê que o EBITDA realmente é uma métrica importante quando você vê a Klabin que pagando dividendos com base no EBITDA. A política de dividendos da empresa é de distribuição ali de 15% a 25% do EBITDA ajustado do período. Olhando aqui para os principais indicadores, a gente tem um dividend yield de 5,3%, a gente já havia visto, uma margem bruta na casa dos 34,78%, margem EBITDA 31,76%, isso daqui aumentou esse trimestre, margem EBIT também interessante, margem líquida. Quando a gente parte aqui para rentabilidade, a empresa é uma empresa
rentável. E quando você olha o endividamento, a gente percebe que de 2015 para cá a empresa vem se desalavancando, chegou ali a uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,62 em 2022 e de lá para cá subindo um pouco. Não é um endividamento que chegue a tornar extremamente preocupante no caso da Klabin, mas é uma dívida que aumenta sim o risco da empresa. Falando agora sobre a última divulgação de pagamento de dividendos, o comunicado, na última divulgação dos resultados, a Klabin comunicou aos acionistas que, em reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de julho, foi aprovada a distribuição de pagamento de dividendos para as ações representativas do capital social da companhia. Então a gente tem aqui o valor total da distribuição de 410 milhões de reais e esse valor corresponde às ações ordinárias e preferenciais na razão de 6,7 centavos por ação e 33,7 centavos por unit. A companhia esclarece que, conforme deliberado, os acionistas farão jus ao recebimento dos dividendos conforme suas respectivas participações no dia 5 de agosto de 2024, que é a data com, e esse pagamento ele vai acontecer no dia 15 de agosto. Então você que é acionista da Klabin, que não pretende se desfazer das suas ações até o dia 5 de agosto, vai receber dividendos no dia 15 de agosto. Agora, como que a gente faz para analisar se a empresa é uma empresa que tem potencial de pagar dividendos? O que a gente pode esperar dos dividendos da Klabin nos próximos anos? Primeiro de tudo, olhando aqui na apresentação institucional da Klabin, você vai ver muita coisa interessante, você vai ver muitos números interessantes, mas você precisa ter um pouquinho de malícia na hora de analisar isso daqui. A Klabin é uma empresa de mais de 100 anos, é uma empresa que vem crescendo muito, principalmente de forma diversificada, não se expondo tão diretamente à celulose. Nos próximos anos, ela pretende diminuir ainda mais a participação da celulose bruta ali no seu resultado. Papel e embalagens vão ganhar participação ainda maior no resultado total da empresa. O projeto Puma II, que a empresa finalizou recentemente, é um projeto gigante. Para você ter noção, aqui a gente está falando de um total de mais de 12 bilhões de reais que a Klabin investiu e o valor de mercado da Klabin hoje é de cerca de 27 bilhões de reais. Então, apesar de ter mais de 100 anos, nós estamos falando de uma empresa que, num período recente, fez investimentos significativos. E não foi só o projeto Puma na fase 1 e na fase 2 com a segunda máquina, mas a gente tem outros projetos mais recentes, outros investimentos que a empresa vem fazendo. Isso reforça essa característica de ser uma empresa intensiva em capital. A Klabin ela vai ter esses ciclos, tanto de ciclos de alta e baixa no preço da commodity, ciclos de alta e baixa nos seus investimentos também, até porque mesmo que não seja para crescer, a necessidade de investimento é alta no CAPEX de manutenção, só para manter as operações. Mas era aqui que eu queria chegar, o crescimento do EBITDA ajustado, um crescimento resiliente. Você vê aqui que o EBITDA da empresa realmente vem crescendo, cresceu bastante até 2022. A gente está falando aqui de EBITDA ajustado em verde, volume de vendas em roxo. Então, tanto o volume de vendas quanto o EBITDA crescendo até 2022 e de lá para cá uma queda em ambos também, muito por conta do preço da celulose que caiu, a gente sabe disso, isso impacta, é do ciclo, é normal. Mas outra coisa importante que eu queria que vocês conseguissem analisar e ter essa visibilidade é isso daqui, ó. Em 2016, ali em 2015, 16, 17, a empresa passou por um pico da sua alavancagem, foi quando a gente teve o Puma 1. Depois, mais uma vez, em 2020, mais um pico de alavancagem aqui no Puma 2, o anúncio foi no começo de 2019, e agora a gente tem a empresa novamente aumentando a sua alavancagem. O que acontece quando a Klabin aumenta demais a sua alavancagem? Ela diminui o seu retorno. Então, quando a alavancagem está muito alta aqui, ó, 2015, 2016, 2017, ela teve uma queda no seu retorno, depois o ROIC voltando a subir. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. E nesse momento, em 2023, e no primeiro tri de 2024, no segundo também, esse ROIC diminuindo. O ROIC é uma medida importantíssima para você analisar
negócios como a Klabin. E aqui a gente está falando também de um retorno sobre o capital investido, né, que não é exatamente... Aqui tem uma metodologia, né, que respeita isso daqui. Então, isso daqui desconsidera, por exemplo, né, os investimentos atuais que a empresa está fazendo. Então, você precisa analisar isso daqui sendo um pouco mais crítico. E o fluxo de caixa livre é uma métrica importantíssima para você que está de olho nos dividendos. É com um fluxo de caixa livre saudável, contínuo, ao longo do tempo que a empresa vai te pagar dividendo. Então, empresas capazes de pagar dividendo são empresas que geram caixa livre. Porque está aí o nome. O fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos, que geralmente é negativo, que a empresa está investindo. Como eu disse, a gente está falando aqui de empresas intensivas em capital. Então, o fluxo de caixa livre da Klabin no primeiro trimestre de 2024 foi negativo. No primeiro tri de 2023, negativo também. Muitíssimo negativo no primeiro tri de 2024. Então, a gente percebe que o fluxo de caixa livre ajustado, esse sim, positivo. E ajustado pelo quê, né? Excluídos dividendos e projetos especiais e de expansão. Então, esse fluxo de caixa livre exclui os dividendos e projetos especiais e de expansão. E aproveitando que a gente está falando de fluxo de caixa, uma empresa como a Klabin, qualquer empresa, ela tem essas fases aqui. Você vai ter empresas que estão nessa fase aqui, onde o fluxo de caixa operacional dela é negativo, o fluxo de caixa dos investimentos também negativo, porque ela precisa investir muito, e o fluxo de caixa de financiamentos positivo, ou seja, sócios ali injetando capital na empresa e a empresa até se financiando com um terceiro. Geralmente, quando a gente está falando aqui de startup, empresas de crescimento acelerado, é dinheiro do sócio, que ninguém tem coragem de emprestar dinheiro para a empresa nesse estágio. Mas quando a gente tem uma empresa em crescimento, ela já está gerando um certo caixa com as suas operações, mas ainda está investindo muito e por isso ela ainda não paga muito dividendo. O fluxo de caixa dos financiamentos é mais positivo para poder complementar essa necessidade de investimento aqui. Então ainda tem aporte dos sócios, talvez a gente ainda está falando aqui de empresas que estão se financiando no banco, tomando dívida, porque já estão um pouco mais maduras do que nessa fase. E aqui na maturidade, a gente tem uma empresa que está gerando um fluxo de caixa operacional autossuficiente, não precisa mais investir tanto e, por isso, paga muitos dividendos, remunera os acionistas aqui no fluxo de caixa de financiamentos, que é aqui que está o pagamento dos dividendos, só que é negativo. Se está saindo para o sócio, fica negativo. A Klabin, ela está meio que entre o crescimento e a maturidade, porque é uma empresa que, apesar de ter mais de 100 anos, está investindo muito para crescimento. Então, ela não está pagando muitos dividendos, ela também não está com o fluxo de caixa operacional, talvez tão elevado por conta da fase ali do ciclo, do preço das commodities nesse momento e investindo pra caramba. Então, ela não está aqui nessa maturidade, digamos assim. Então, é uma empresa que, se ela continuar investindo nos próximos anos e décadas, ela vai ficar meio que oscilando aqui entre fases de crescimento, fases de maturidade. O importante é que ela precisa gerar valor com esse crescimento. Se a empresa ela toma decisões de investimento e lá na frente percebe que ela não gerou valor, seria melhor ter continuado do mesmo tamanho, entendeu? Então é isso que você, acionista da Klabin, tem que ficar de olho. Quando você vir aqui, nos investimentos da empresa, onde que a empresa está investindo. Você tem aqui, por exemplo, startup do Projeto Figueira, que é interessante, investimento 4% abaixo do inicialmente previsto, expedição de papelão ondulado cresceu 5,7%. Projeto Caetê, visão geral, a Klabin está adquirindo 150 mil hectares de terras, a TIR real desalavancada esperada a transação é de 13%, com o valor presente líquido de 2 bilhões de reais, TIR real desalavancada. Tudo isso daqui tá na teoria, está no papel. A empresa não gerou esse retorno ainda. O projeto Caetê reduzirá o CAPEX futuro, principalmente a compra de madeira de terceiros. Essa transação gera valor
para a Klabin aqui no papel, só que a gente tem aqui considerando premissas internas da empresa. Onde é que está o 1 aqui? Valor presente líquido. TIR desalavancado em termos reais, payback descontado de 6 anos. Isso daqui não é ruim, só que estamos considerando terras que a Klabin ainda precisa adquirir no futuro para o abastecimento de madeira para o Puma II. Tudo isso daqui é considerando premissa, é o que a empresa acredita que pode acontecer. Então, todos esses investimentos que a Klabin está fazendo e fez recentemente, isso pressionou a capacidade dela de pagar dividendos. Só que a partir dos próximos anos, 2025, 2026, 2027 em diante principalmente, a tendência é que o fluxo de caixa dos investimentos ele vá se reduzindo e a empresa aí sim tenha fôlego para pagar bons dividendos. Se ela tiver um bom retorno com esses projetos aqui, pegar um período ali de preço da celulose esticado, dólar em alta, vai pagar dividendo pra caramba. Quem está investindo em Klabin, montando posição ao longo desses anos, vai ter um retorno muito bom. Só que isso não é garantido, isso tem seus riscos. Em empresas como a Klabin, você precisa ficar de olho nisso. Geração de caixa é impactada por vários fatores, lucro líquido às vezes está sofrendo impacto de efeitos não caixa, por isso você não deve ficar tão preso à última linha do DRE e aquela coisa, ficar de olho no retorno que a empresa está conseguindo nos investimentos que ela está fazendo. É claro, você não vai conseguir ter poder sobre isso, você está delegando, você está investindo na Klabin justamente por isso que é interessante você diversificar a sua carteira. A empresa já provou ao longo de anos e décadas que tem capacidade de alocação de recursos, é uma empresa eficiente que aloca bem o seu capital, só que para a gente ter um bom retorno nos próximos anos, ela precisa continuar fazendo isso. E não há certeza sobre nada no mundo dos investimentos. No mais, continuo otimista com relação às ações da Klabin. Acho que está interessante. Não pretendo desfazer a minha posição na empresa. Pretendo, inclusive, continuar investindo, fazendo meus aportes regularmente. Acho que é uma boa empresa. Vou receber meus dividendos muito satisfeitos e continuar acompanhando os próximos resultados. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!